Salve pessoal! Então, tudo legal com vocês? Vamos comentar a nossa prova da CAF então? Maravilha! Olha só, que prova tranquila essa da CAF, uma prova muito fácil até, né? No que diz respeito aos livros. Na verdade, esse é o nossa única queixa a respeito da prova, que ela é fácil demais na parte dos livros, ela poderia estar um pouquinho mais complexa. Talvez fácil demais também porque a gente estudou bastante, porque a gente conhece os livros, a gente conseguiu fazer isso com muita facilidade, não é? 3 questões de livro, uma de literatura geral. A questão de literatura geral estava um pouquinho mais pegada, estava um pouquinho mais difícil, mas também não era nada de impossível. Seguindo aquele conselho que a gente deu no aulão de pegar pelo último parênteses, por exemplo, ficava bem fácil de resolver. Mas vamos lá, a gente vai fazer um comentário agora sobre cada uma das questões e vocês vão perceber realmente o quanto estava tranquila essa prova. Vamos dar uma olhada? Vamos lá então, questão de número 11. Questão 11, então, sobre autores e respectivas obras literárias. Assinale a alternativa correta. Letra A. A escritora mineira Conceição Evaristo, em sua obra Olhos d'Água, trata das questões que envolvem imigração açoriana para o Brasil no século XVIII, como se observa na síntese a seguir. Ao saber do tratado de Dom João V, para tudo, certo? Então aqui a gente não tem absolutamente nada a ver com a Conceição Evaristo nesse trecho, né? Não teríamos como marcar isso em hipótese alguma, tá legal? Pensa comigo. Conceição Evaristo, escritora que vai tratar de temas contemporâneos, uma prosa urbana ligada a temas como violência e sexualidade, ambiente de favela, morro, temas como tráfico, violência vão aparecer de maneira abundante na obra da Conceição, não tem nada a ver com o que está escrito aí, tá? Aí a gente tem um trechinho de um escritor catarinense chamado Almiro Caldeira, e o livro chama Roca Maranha. Então não tem nada a ver com o que está colocado aqui para Conceição Evaristo, tá legal? Já eliminamos a letra A. Vamos para a próxima. Letra B. A escritora e freira Maria Valéria Rezende, de 42 anos, nascida no Rio de Janeiro, é autora do romance 40 Dias, com o qual ganhou o prêmio Jabuti em 2010. Amigos, aqui foi um pouquinho sacana, porque assim, ó, ela é escritora e freira, ok, beleza, e ganhou um prêmio Jabuti, ok. Só que a gente tem alguns dados errados aqui. Primeiro, que ela não é natural do Rio de Janeiro, ela nasceu em Santos e, na verdade, viveu na Paraíba durante boa parte da sua vida, tá legal? Ok, mas ainda tem um outro detalhe, prêmio Jabuti 2010. O livro, como a gente viu em aula, né, a gente marcou isso em aula bem, que o livro foi publicado em 2014 e foi premiado em 2015, tá legal? Então, isso constava ali das nossas aulas, a gente falou sobre isso, tá legal? O problema é que é uma coisinha assim de data e, bom, isso às vezes é uma coisa que o candidato na hora da prova tá lá e não lembra. Mas, eu vou te dizer, estava tranquilo até porque a gente tem uma alternativa correta lá, que a gente vai observar que está muito correta na sequência, está bem tranquilo de identificar. Então é isso, detalhes equivocados aqui sobre a nossa Maria Valéria. Não nasceu no Rio de Janeiro, certo? E esse livro já foi publicado bem recentemente, é um livro de 2014 e ganhou o Jabuti 2015, beleza? Então tá. Bom, vamos adiante. Letra C. O escritor Carlos Henrique Schroeder é festejado pelo percurso narrativo das suas histórias ambientadas no jeito simples de mulheres e homens em seu romance Cruzeiros do Sul, por exemplo, aborda a formação do povo catarinense como resultado do encontro de muitos povos, muitas culturas, e apresenta o estado de Santa Catarina como grande caldeirão cultural, indicando aí uma influência dos estudos de Gilberto Freire em sua ficção. Que viagem! Não tem nada a ver, né, com aquilo que a gente estava comentando sobre o Carlos Henrique Schroeder. Aliás, também foi dito nas nossas aulas, né, que a gente não tem um escritor regionalista aqui, que não vai ficar abordando formação do povo catarinense, também uma prosa urbana ambientada em Balneário Camboriú. Não tem nada a ver. Esse trechinho aqui é um comentário sobre um livro chamado Cruzeiros do Sul, que não é do Carlos Henrique Schroeder, né, mas da escritora Urda Kliger. Então, também não tem absolutamente nada a ver nem com o programa de leituras desse ano que a gente tinha para o vestibular. Muito fácil eliminar a letra C, tá bom? E a letra D, afirmação. Em sua rotina de trabalho, na qual se dedica quase obsessivamente a limpar o tampo de granito da recepção com álcool, René trava amizade com o travesti Copi, diz respeito ao romance As Fantasias Eletivas de Carlos Henrique Schroeder. Muito bem, amigos. Então, é isso aí. Está correto, né? Lembrar que a gente enfatizou bastante essa jogada do Mr. Álcool. Então, bem tranquilo, né? A gente tinha falado a respeito do René, recepcionista do hotel, e o apelido Mr. Álcool. Fica aqui uma pequena observação crítica sobre a utilização, né, do artigo masculino ali para definir Copi, né? Do travesti Copi. Né? Se a gente tiver um pouco mais de sensibilidade a respeito da questão, né, da transexualidade, deve, então, respeitar a questão
questão da identidade aqui adotada pela personagem e chamá-la de A Copy. Mas, enfim, é um detalhezinho, isso não invalida o acerto aqui no item D, certo? Então, resposta correta, letra D. Tranquilo? Massa! Vamos para a próxima então, vamos nessa. Muito bem, pessoal. Então, agora vamos dar uma olhada na segunda questão aí, que é uma questão de literatura geral, tá? Que é aquilo que a gente tinha comentado. A literatura geral ela já vem numa perspectiva um pouco mais complexa, né? Para os padrões da prova da CAF, inclusive. Mas é bem tranquilo de fazer se a gente levar em conta aquilo que a gente comentou em aula. Né? A gente falou, olha, gente, comecem pelo último parênteses ali, bem mais tranquilo. Né? Quando a gente fez o aulão, a gente indicou isso para vocês. Então, dá uma olhadinha lá no último parênteses que vai ficar bem mais fácil. Vamos fazer assim? Então vamos lá, dá uma olhada. O romantismo brasileiro caracteriza-se em sua primeira fase pelo indianismo e pelo nacionalismo, de que serve de exemplo a citação a seguir, extraída do romance Canção do Exílio de Casimiro de Abreu. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta, ergue a virgem os olhos, o sol... Bom, galera, nem vou continuar lendo. Isso aqui já pega, né, um aspecto bastante conhecido do romantismo, que seria a ideia de Canção do Exílio como um texto fundador, um texto importante. Então, olha só, a Canção do Exílio não é de Casimiro de Abreu. A Canção do Exílio é um poema de autoria de Gonçalves Dias, e todo mundo conhece um trechinho dela, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Pronto. O que acontece? Não tem nada a ver com o trecho que está colocado aqui, que é o trechinho do romance Iracema, de José de Alencar. Então não tem nada a ver, certo? Então por aí, eu acho que até é relativamente fácil, né, identificar que isso aqui não é Canção do Exílio. Então a informação equivocada é essa, tá legal? Até temos o indianismo como elemento romântico, mas no caso aqui, os textos citados, né, o texto e o autor citado não são, né, coerentes aqui. Texto, Canção do Exílio, autor seria Gonçalves Dias e não Casimiro de Abreu. E o trecho não corresponde também. Legal? Então vamos ver. Fica a letra F ali, né? O que a gente poderia marcar como letra F ali, então? A letra B e a letra C. Perfeito? Então olha só. A gente poderia pegar agora, avaliar a diferença, né? A gente vai ver ali, por exemplo, que na letra B a gente começa com verdadeiro e na letra C começa com falso. Tá legal? Depois a segunda afirmativa é falsa em ambas, a terceira é verdadeira em ambas, então essas a gente nem precisa verificar agora. E depois tem a penúltima ali que diz que é verdadeira, né, na letra C, por exemplo, e é falsa na letra B. Então a gente teria que verificar isso. Bom, vamos lá. Vamos pegar a primeira afirmativa lá então, para verificar se tem realmente verdade, né, ou não naquele primeiro enunciado. Vamos lá. O pré-modernismo é um período de transição para o modernismo, representado no Brasil pelos escritores Euclides da Cunha, Lima Barreto e Graça Aranha. E as obras respectivas aqui são Os Sertões, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Canaã. Bacana, gente. Isso foi colocado no aulão também. No aulão a gente fez ali um comentário naquela parte final do aulão sobre as escolas. A gente diz, ó, pessoal, modernismo e pré-modernismo são mais enfatizados. E aí a gente fez um comentário ali sobre autores e obras do pré-modernismo. Sim, esses três autores apareciam num dos slides lá que a gente passou no nosso aulão. Então, perfeito, maravilha, mais um acerto para nós. Verdadeiro. Portanto, galera, a gente já sabe qual é a resposta, é a letra B. Agora é só ir confirmando e fazer aqui um comentáriozinho sobre, né, as demais afirmativas, tá legal? Mas a resposta já sabes que é a letra B. Vamos lá, olha só. O primeiro é verdadeiro, o segundo diz assim: movimento antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marca a primeira fase da era modernista da literatura brasileira de 22, liderada por Mário, de Andrade, e pela pintora Anita Malfatti. Bom, já para por aí. Galera, antropofagia é um movimento primitivista liderado por Oswald de Andrade, certo? E não por Mário de Andrade. Só isso? Não. Também tem a ideia de que ele foi encabeçado não só pelo Oswald de Andrade, mas também foi inspirado pela Tarsila do Amaral. Tá? Então aqui os dois nomes estão errados. Mário de Andrade, não. Oswald de Andrade, sim. Depois, Anita Malfatti, não. Tarsila do Amaral, sim. Então é isso. Tá? Falsa essa afirmativa também. Vamos dar uma olhadinha na próxima? Vamos lá. O tropicalismo é um movimento cultural do fim da década de 60 que revoluciona a música popular brasileira. É iniciado com o lançamento das músicas Alegria, Alegria, de Caetano, e Domingo no Parque, de Gilberto Gil, no Festival da MPB. Na verdade, seria o Festival Internacional da Canção, mas tudo bem, é um festival de música popular brasileira.
da TV Record de 67. Representa também uma certa ruptura com o intelectualismo da Bossa Nova e um reflexo da resistência à censura e à repressão agravada após o AI-5. Então é isso, representa uma ruptura com o intelectualismo da Bossa Nova, reflexo da resistência à censura e à repressão, sendo que essa censura e essa repressão foram realmente agravadas após o AI-5. Aqui ficou um pouquinho confuso esse negócio, de falar do pós-AI-5, sendo que a gente estava falando do lançamento do tropicalismo em 67 no Festival da Canção. Mas tudo bem, grosso modo aqui, avaliando tudo que está dito como elemento estético, o tropicalismo surgindo ali naquele momento, como resistência e tal, tudo bem, tá certo, tá ok. Tá? Então a gente considera como verdadeiro, Alegria, Alegria, Domingo no Parque, são realmente um marco no início do movimento tropicalista, sendo que a repressão, certo? E essa resistência à repressão vai acabar se agravando ou se intensificando, melhor dizendo, pós AI-5. Tá ok, tá tranquilo, tá bom? Então é isso, uma tendência também agora das provas contemporâneas, desses vestibulares mais progressistas, mais modernos, e além de cobrança de livros propriamente, também fala um pouco sobre a questão da cultura brasileira envolvendo a música popular brasileira, certo? A poesia da MPB. Então bacana, achei bacana eles colocarem aí a referência ao tropicalismo, sim, bem interessante, tá bom? Então, pessoal, nós vimos que a primeira está verdadeira, a segunda está falsa, a terceira é verdadeira. Vamos ver a quarta então. A quarta diz assim: Tomás Antônio Gonzaga escreveu poesias líricas típicas do barroco. Fez uso da linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, usando muitos recursos estilísticos, figuras de linguagem e sintaxe, hipérboles, metáforas, antíteses e paradoxos. Bom, aqui já tem uma parte do conteúdo mais remota, que fica mais para trás, lá, que é arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga é um dos grandes ícones do arcadismo no século XVIII no Brasil, autor de Marília de Dirceu, Cartas Chilenas, mas o que eu posso te dizer? Que arcadismo não tem nada a ver com hipérboles, esses textos rebuscados, essa sintaxe complexa que está sendo dita aqui. Essa descrição feita aqui para o autor, ela combina com textos do barroco, que são justamente o contrário do arcadismo. O arcadismo é um equilíbrio, uma simplicidade na forma e no conteúdo. Então observa ali o que está dizendo ali. Hipérboles, metáforas, antíteses e paradoxos são as características dominantes do barroco, o texto mais complexo. O arcadismo é o texto considerado mais simples, direto, objetivo, com poucas figuras de linguagem. Então aqui um conhecimento mais profundo que o candidato deveria trazer das escolas. Tá legal? Mas, como eu te disse, até com algum conhecimento um pouco mais básico de escola, a gente podia pegar o último item lá e já conseguir trabalhar alguma coisa, ficar entre duas afirmativas. Pegando ali o nosso aulão, lembrando um pouquinho de pré-modernismo, já conseguia resolver lá o primeiro item também, certo? Também a respeito do segundo item falamos no nosso aulão também, ali falando sobre modernismo, Oswald de Andrade e antropofagia, tá? Mas é isso, galera, dava para resolver. A resposta é letra B, beleza? Então tá. Agora, mais uma questãozinha de livro, essa sobre o Alto da Compadecida, uma questão bastante fácil, bem tranquila de fazer, olha só. Com base na obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, assinale a alternativa correta que complete as lacunas da frase a seguir. Trata-se de, pontinhos, o que é? Um romance, uma peça teatral, um filme ou um conto? Galera, é uma peça teatral, a gente sabe. Trata-se de uma peça teatral que retoma elementos contidos em autos medievais da literatura de cordel. Então a gente já falou disso também bastante nas aulas. Então bem tranquilo, não tem como errar, certo? E depois dizendo que para exaltar os humildes e satirizar os poderosos e os religiosos que se preocupam apenas com questões materiais. Beleza, pessoal? Então é isso. Ali o exemplo do padre, do bispo e do sacristão se enquadra bem nisso. Ficamos com a resposta letra B, Brasil. Muito fácil essa questão, tá bom, gente? Agora a próxima, então, que é para finalizar, mais uma questãozinha de livro. A questão vai trazer trecho de Esaú e Jacó. Temos que saber qual desses trechos corresponde à obra. Questão de trecho. Tradicional questãozinha de trecho. Vamos lá. Considerando o contexto social, histórico, os personagens, a linguagem e outros elementos relacionados ao estilo, assinale a citação extraída da obra Esaú e Jacó de Machado de Assis. Vamos lá. Um dia, pareceu à mãe que a filha andava nervosa. Interrogou-a apenas e descobriu que Flora padecia de vertigens e esquecimentos. Foi justamente um dia em que Aires já apareceu de visita, com recados de natividade. A mãe falou-lhe primeiro e confiou-lhe os seus sustos. Pediu-lhe que a interrogasse também. Aires fez de médico.
E quando a moça apareceu e a mãe os deixou na sala, cuidou de a interrogar cautelosamente. Muito bem, pessoal, olha só que barbada, né? Olha só, nós temos aqui um capítulo chamado Aires, o médico, né? E aqui a gente tem os nomes dos personagens, Natividade, Aires, Flora, só faltou botar Pedro e Paulo, né? Para ficar melhor ainda, só faltou botar Esaú e Jacó, tá? Então, tipo, como referência ao título do livro no trecho. Então, francamente, ficou muito fácil identificar os personagens de Esaú e Jacó na letra A. A resposta correta é a letra A. Beleza? Tranquilo, galera. Os outros trechinhos, muito fácil. Até eu vou dar uma olhadinha contigo. Olha só. A letra B, lê lá no final, na penúltima linha. Macunaíma. Né? Olha ali. Então, já não dá. Depois a letra C diz, não se lembrava de Fabiano. Aí a gente está falando de vidas secas, né? Então é isso, gente. Depois a letra D, Escobar e a mulher viviam felizes. Tipo, a gente está falando de Escobar, personagem de Dom Casmurro, tá legal? Então é isso, nenhum dos trechos abaixo poderia ser confundido sequer com o Esaú e Jacó. Portanto, resposta letra A. Fechou? Galera, muito legal, valeu mesmo por nos acompanharem aqui nessa nossa trajetória dos livros para o vestibular da CAF, vestibular de inverno. Foi bem bacana trabalhar com vocês, espero que tenham tido um ótimo resultado, certo? E sucesso aí na vida. Valeu! Valeu!